E aí, Milka? E aí, Jeane? Tá bom esse café? Tá maravilhoso, mas mais maravilhoso ainda está o nosso novo episódio do Pode Falar Enfermeira. Pois é, gente, foi um cafezinho, um papo e um monte de aprendizado. Então, não percam por esperar. Bora lá? Vamos conversar? Pode Falar Enfermeiro! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Pode Falar Enfermeiro. Eu sou Milka Lorena. Eu sou Jeane Gomes. E nós estamos aqui para apresentar um episódio muito agradável. Nossa convidada é maravilhosa, né, Jeane? Sim. Gente, ela veio de outra cidade especialmente para falar com a gente e com vocês. Vou dar um spoiler. Ela veio diretamente de Caruaru. Será que eles já sabem quem é que a gente tá falando? Não, será? Vamos apresentá-la, então. Ela é graduada em enfermagem pela Universidade Federal de Pernambuco, Centro Acadêmico de Vitória. Especialista em enfermagem obstétrica. Mestre em saúde humana e meio ambiente. Vice-presidente licenciada do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco. Membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher do Conselho Federal de Enfermagem. Enfermeira obstetra, servidora pública da Prefeitura do Recife, lotada no Centro de Parto Normal da Policlínica e Maternidade Professor Barros Lima. Enfermeira obstetra, servidora pública da Secretaria Estadual de Saúde, lotada na emergência obstétrica do Hospital Jesus Nazareno. Docente das pós-graduações em enfermagem da Faculdade IDR de Caruaru. Docente do preparatório para concurso e residências do professor Rômulo Passos. Ativista das causas da enfermagem. Entusiasta de uma saúde pública acolhedora e de qualidade para todos. Apoiadora do empoderamento feminino. Militante do parto humanizado e dos direitos sexuais e reprodutivos. Defensora das mulheres, ocupando o espaço de poder e decisão. E aí você já conseguiu descobrir quem é essa pessoa? E aí, Jeane, podemos falar? Vamos lá. Falamos de Thaís Torres! Seja bem-vinda, Thaís, ao nosso podcast. É um prazer imenso receber você. E a gente quer lembrar mais uma vez ao nosso público que esse podcast ele Pode Falar Enfermeiro, porém é um podcast que tem abertura para todos dessa categoria. Então seja muito, muito, muito bem-vinda. Muito obrigada, Jeane, muito obrigada, Milka, pela oportunidade, pelo espaço de poder estar falando da enfermagem, né? Desde o momento em que Milka entrou em contato comigo, eu prontamente já alinhei com ela a agenda para poder de Caruaru, como foi dito, vir aqui em Recife para esse compromisso. Eu estou aqui para poder falar da nossa enfermagem. Em todos os lugares onde a enfermagem ela puder ter visibilidade, onde pudermos comunicar sobre a nossa categoria, tenha certeza que me convidando, eu sempre me farei presente. Então, Pode Falar Enfermeiro, desde quando eu vi no Instagram, eu disse, um dia eu estarei lá, e esse dia chegou. E chegou mais rápido do que eu pensei. Que bom que eu fui percebida por vocês e que bom que eu posso contribuir com essa estratégia de comunicação e parabenizá-las por esse espaço que abriram para a nossa categoria. Muito obrigada. E hoje, né, a gente vai conhecer um pouco da história, né, para vocês que estão nos assistindo, né? Nós trazemos aqui enfermeiros de sucesso, de referência, estamos trazendo protagonismo a essa categoria que é tão importante na saúde e queremos já iniciar com aquela pergunta padrão. Por que a enfermagem, Thaís? E como começou sua carreira na profissão? Conta pra gente. Desde a época do ensino médio, quando eu estudava no Colégio Contato, lá em Caruaru, eu sempre percebi, né, quando fazia aquelas avaliações durante o acompanhamento psicológico na faculdade, que eu era inclinada sempre a estar atuando com a saúde. E a partir daí eu comecei a tentar, né, tinha livros na época, eu começava a acessar algumas informações para entender qual era a profissão em que eu melhor me enxergaria e poderia ser, poderia atuar com mais qualidade. E a partir daí eu fui entender sobre o universo da enfermagem. E foi que eu percebi
que cuidar realmente era algo que muito me encantava e que eu poderia servir sempre ao outro fazendo isso. Fazendo isso com muita responsabilidade, com muita dedicação, com muito compromisso, me qualificando sempre. E aí, no terceiro ano, com 17 anos de idade, eu decidi pela enfermagem, no começo mesmo da faculdade. E aí, eu só pagava disciplinas na época que tinham esse contexto da saúde, porque eu fiz vestibular com 2 fases na época da Universidade Federal. E a segunda fase caía muito biologia, muito química, muito física. E foi onde, de fato, eu mais me dediquei. E aí consegui, graças a Deus, passar numa faculdade recém-aberta, um campus interiorizado da Universidade Federal de Pernambuco, no Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão. A faculdade abriu em 2006.2 e eu ingressei em 2007.1. Então, desde quando eu iniciei a faculdade, sabe aquela sensação de que eu estou traçando um caminho certo? Eu me sentia predestinada, de fato, àquela profissão. E a cada novo encontro, os professores como sendo minha referência, os espaços de prática, o contato com cada paciente, isso só ia me reafirmando que o meu espaço realmente nesse mundo era o espaço junto à enfermagem. E que eu vim para cá para, de fato, servir e cuidar da saúde de todas as pessoas. Então, o meu caminho com a enfermagem, ele iniciou desde a época da minha decisão, ainda no ensino médio, e em momento nenhum houve arrependimento da escolha que eu fiz. Estou há quase 14 anos formada, né? Agora em dezembro, concluo 14 anos de formação como enfermeira, e se eu pudesse voltar no tempo, eu teria traçado exatamente esse mesmo caminho. Alguns momentos a gente faz algumas escolhas, a gente volta, a gente reorganiza, né, o nosso futuro, mas sobre a enfermagem, tudo que eu tenho na minha vida hoje, eu consegui graças à nossa profissão. Maravilha isso. Inclusive, você é natural de onde, Thaís? Conta pra gente, de onde você veio? Você tá atualmente em Caruaru, mas você é de Caruaru? Não sou caruaruense, eu sou caruaruense de coração, né? Desde os meus 14 anos de idade, que quando eu saí da minha cidade natal, eu sou de Pesqueira, pernambucana, pesqueirense, um município que está, né, a mais ou menos 230 quilômetros aqui do Recife. Foi lá onde eu nasci, me criei, me eduquei. Meus pais ainda residem em Pesqueira, a minha irmã, a minha sobrinha. Então, eu tenho uma família paterna, uma parte da família materna ainda em Pesqueira, que é para lá que eu volto sempre para visitar os meus. Mas aos 14 anos de idade, eu saí de Pesqueira, de fato, para poder conseguir acessar uma formação de maior qualidade dentro de uma escola, né, lá em Caruaru, onde eu tinha uma bolsa atleta também, porque além de estudante, eu era jogadora de vôlei do time do Colégio Contato Caruaru. Então, foi dessa forma que eu me tornei uma caruaruense de coração. E aí, em alguns momentos, eu dividi minha vida entre Caruaru, entre Vitória, durante a faculdade, onde eu fiz mestrado, Recife. Mas Caruaru sempre foi, assim, o meu ponto de apoio realmente para a profissão. Se eu parar para pensar hoje, onde é que Thaís mais contribui profissionalmente, sem sombra de dúvidas, é em Caruaru. Entendi. Acabou ficando Adotei fixo, né? Caruaru, Adotou Caruaru e ali sendo. permaneceu. Uma coisa que a gente observa, todos os convidados que a gente passa aqui, né, no nosso espaço, essa coisa de essa conexão com a enfermagem. Sim. É algo assim muito forte, né? Não, é uma coisa, pensando que você falando aí, e todos que falam com esse entusiasmo, com essa vontade realmente de permanecer sendo enfermeiro. É algo que estava claro, né? Enfim, é muito, muito bom ver isso. Porque a gente tem hoje na nossa sociedade profissionais que estão atuando e que, assim, eu odeio essa profissão. Frustrados, né? Frustrados. Eu já ouvi muito, já trabalhei com alguns na assistência, odeio isso aqui, você está fazendo o que aqui? E é muito bom, assim, esse espaço de poder ouvir pessoas que estão
da profissão, né, que estão ali, com a enfermagem e realmente de verdade. Estão de verdade. Então, Exatamente. é uma delícia. Inclusive, Thaís, antes de lhe conhecer pessoalmente, eu já ouvia muito falar de você positivamente dos seus ex-alunos, né? Todo mundo que passava por Thaís, eu fui aluno de Thaís. Ou seja, referência na área de obstetrícia, né? E aí a gente quer saber como é que você concilia tantas funções. A gente sabe que a enfermagem já tem essa habilidade de fazer múltiplas tarefas, mas no seu caso, não é só enfermagem, tem outras áreas que você atua. Então, como é que você concilia ser professora, enfermeira, coordenadora, conselheira? Como é que você concilia, né, tantas atribuições? E eu ainda vou incluir mais, né? A mãe. Isso. Porque há 2 anos também eu fui agraciada por Deus pela maternidade. Que maravilha. E aí a gente tem que entender que, além dessas múltiplas funções profissionais, a gente ainda é mulher, a gente ainda cuida da casa, a gente ainda é mãe. Isso. Então, eu sempre costumo dizer que, por essência profissional, eu sou enfermeira, sou graduada em enfermagem, eu estou coordenadora, eu estou conselheira, eu estou professora universitária de uma faculdade, mas quando me perguntam, tanto é que eu me anuncio sempre como enfermeira Thaís Torres. Então, essa pergunta é interessante porque essa multiplicidade de funções é uma coisa que, primeiro, né, com todo respeito aos homens, somos nós mulheres quem dominamos aí essa realidade. É a gente que consegue, de fato, dar conta. Tem hora que a gente bota a cabeça num travesseiro e pergunta como é que foi? Como é que a gente conseguiu? Mas, de alguma forma, a gente vai, né, traçando os caminhos, distribuindo o nosso tempo. E todas essas atribuições, elas acontecem, assim, dentro de espaços diferentes, mas é Thaís que transita dentro de todas elas. Porque a Thaís, que é coordenadora da Faculdade de Caruaru, é aquela Thaís que sempre se posiciona como uma liderança e traz essa veia política que ela cada vez mais aprimora dentro do Conselho Regional de Enfermagem, como conselheira secretária, que é a posição de vice-presidente do Corém, que atualmente eu me encontro licenciada devido ao encaminhamento que eu estou agora para minha carreira política, mas retorno para o Corém Pernambuco, se Deus quiser, já agora dia 7 de outubro, após as eleições. Então, todo esse ponto politizado aqui faz com que a minha base também na assistência seja importante, para que a gente defenda os nossos direitos, que a gente, de fato, encare as nossas lutas, a gente milite e seja ativista daquilo que a gente deseja. A gente quer ser valorizado, a gente quer ser reconhecido, a gente quer deixar de ser invisibilizado, a gente quer ter autonomia. Então, todos esses espaços aí me modelam. Tem hora que eu percebo que, de repente, eu posso estar deixando sendo um pouco ausente dentro da minha casa, mas toda a minha família é o meu alicerce principal, que compreende essa rotina, né, assim, de muita responsabilidade que naturalmente eu fui agregando ao longo da minha vida. Tem muita coisa aí que não era intencional, mas a projeção mesmo da carreira que eu fui fazendo, as oportunidades foram abrindo as portas. E tem hora que a gente não consegue mais dizer que não, porque aquele espaço ele já é tão nosso, ele precisa de alguém que represente, que defenda, que tenha coragem, que tenha força, que seja representativo, que a gente tem que abraçar e pensar. Isso não é projeção de Thaís. Isso aqui é pela coletividade. Essa luta aqui, essa pauta aqui, essa defesa aqui, a gente está sendo mais truculento dessa forma. A gente está, de fato, nesse momento aqui, enfrentando o desafio, porque todo mundo ganha. Aqui em Pernambuco, por exemplo, nós somos 150 mil profissionais da enfermagem, distribuídos da capital aqui do Recife até Petrolina, nas 184 cidades do estado de Pernambuco. A gente precisa entender que em todo canto tem enfermagem. Sim. E o movimento que a gente tem que, de fato, galgar é que a gente comece a ocupar espaços de decisão e de poder. A gente tem que estar nos espaços onde as políticas públicas são construídas, onde se legisla em favor das pessoas.
pessoas. E a gente sabe que em muitos espaços a enfermagem ainda está chegando, mas ainda muito lentamente, e nós precisamos ser mais ousados. Então, muito provavelmente vai vir, né, daqui a pouco é motivo de discussão da gente, uma outra face de Thaís. A Thaís política, a Thaís vereadora de Caruaru. E com certeza, dia 7 já estaremos ela de volta no Corém, vereadora de Caruaru, né? Se Deus quiser. Então, a gente tem aí, né, muitas situações no dia a dia da enfermagem, né? Muitas lutas. E como enfermeira na assistência ou na sua profissão como professora docente, quais foram os principais desafios? A gente está falando aqui, né, sobre política, enfermagem, mas querendo ou não, ninguém se torna político, né? A gente já tem o ser político dentro da gente. Então, na enfermagem, a gente passa por muitos perrengues, né? E eu queria saber, na sua trajetória, quais foram os principais desafios que você enfrentou, né? Sendo mulher, enfermeira, quais foram? Uma das coisas que eu acho mais interessante, assim, que é desafiadora até hoje, e eu sempre chamo a atenção para que nós da enfermagem, a gente transfira para a sociedade civil a responsabilidade da nossa profissão, de quem nós somos, né? Porque uma das coisas que me incomoda até hoje é aquela questão, mas você é tão inteligente, você é tão boa. E vai fazer Você, enfermagem. exatamente. Por que é que você não estudou mais um pouquinho para ser médica? Eu tenho certeza que eu não sou a única enfermeira que ouviu isso, né, meninas? Não, Com certeza não. Isso é uma coisa que é desafiadora, isso é uma coisa que me angustia, que me preocupa, e eu creio que a gente um dia vai ter a sociedade enxergando a importância do ser enfermeiro. Isso. Nós somos hoje a maior categoria, não é? Não só da saúde, mas a maior categoria e força de trabalho que existe. A gente hoje já passou, inclusive, os metalúrgicos. A construção civil, né? Que era o primeiro. Exatamente. E hoje nós somos a categoria da enfermagem. Então, nós precisamos mostrar às pessoas que não só na pandemia nós da enfermagem atuamos. Porque uma coisa que eu também percebi durante a pandemia é que as pessoas começaram a apontar o seguinte: a enfermagem que está na linha de frente, salvaguardando a vida das pessoas, está deixando de estar em casa para cuidar dos amores de outras pessoas, está faltando com as famílias, está morrendo. Então, parece-me que a sociedade civil e política só enxergou a gente dentro do contexto da pandemia. Mas nós da enfermagem, vocês que são técnicas de enfermagem também sabem disso. A linha de frente sempre foi o lugar onde nós estivemos. Mas, infelizmente, ainda muito invisibilizados. Infelizmente, ainda muito nos bastidores, sem o reconhecimento, sem a valorização, com precarização de vínculo trabalhista que nós temos até hoje. Infelizmente, a ausência de concursos públicos está massacrando a nossa categoria. Infelizmente, comportamentos escravizadores está desmotivando a nossa categoria. Infelizmente, a gente tem a Lei 14.434, 2022, que é a lei que institui o piso nacional da nossa categoria não sendo cumprido, sendo desconfigurado. Isso também faz com que as pessoas desmotivem-se diante da nossa profissão. Então, eu falo sempre o seguinte: a gente não pode, a não ser que a gente desista. E seja muito nobre. A enfermagem deu para mim até aqui. Agora não dá mais. E vai seguir o seu curso com outra profissão. Mas estando na enfermagem, a gente não pode aceitar ainda as situações que nós encontramos. Nós precisamos lutar pelas 30 horas, por uma aposentadoria especial, por concursos públicos, por progressão de carreiras, por plano de cargos e vencimentos, para poder a gente, de fato, conseguir constituir uma qualidade de vida digna para a gente. Para poder a gente conseguir não estar, né, infelizmente, atuando em múltiplos serviços,
dando cargas horárias desumanas, deixando de ser reconhecido por nossos empregadores. Eu não posso ser somente parabenizada. Eu não sou herói. Está muito distante. Heróis que usam capa, nós não somos. Nós somos profissionais que precisamos, de fato, da valorização econômica. Eu preciso, de fato, ter uma condição financeira que me permita escolher onde trabalhar, que me permita ter horários de intervalo para ser Thaís, para ser a mãe, para ser aquela pessoa que está com sua família. Eu não posso estar em 2, 3 vínculos, vivendo somente da minha profissão e deixando de viver, sobrevivendo muitas vezes, com a minha saúde comprometida física e mental, onde a gente muitas vezes não se reconhece. E quem sou eu nesse universo de rotina tão massacrante, tão escravizadora da minha vida? Então, eu acho que o que mais me incomoda realmente é a falta desse reconhecimento. É quando não enxergam a nossa autonomia. É quando não entendem que nós temos uma legislação do exercício profissional que, de fato, me habilita a ser enfermeiro, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, independente de qualquer outra profissão. É importante que as pessoas reconheçam a gente no nosso valor, na nossa legislação, na nossa autonomia e saibam de fato que se não fosse a enfermagem, os serviços de saúde que se encontram hoje em situações caóticas, lamentáveis de assistência, estariam muito piores, porque quem sustenta hoje a força de trabalho dos serviços públicos no mundo é a enfermagem. No Brasil é a enfermagem. Pernambuco não é diferente. Recife, Caruaru. Então, ai das pessoas que precisam, né, da assistência e saúde se não fosse os técnicos, auxiliares e enfermeiros. A esperança está na gente. É verdade. E é muito... Você trouxe aí a questão da pandemia. Estava passando aqui na minha cabeça. É muito triste a gente olhar para a sociedade e ver que ela só olhou para a nossa profissão, olhou para a enfermagem no momento crítico. Né? E aí, porque a enfermagem está na linha de frente, sempre estivemos. Sempre estivemos. E é importante isso porque essa é uma luta árdua, mas não é impossível. Não. Né? E muitas das vezes a gente escuta, dentro da própria categoria, os profissionais desacreditados. Né? E isso é o que, assim, para mim, pega muito, assim, porque, gente, é a nossa categoria, a gente tem que realmente fazer valer o que ela realmente é. Mas, e, inclusive, muitas situações que a gente vive no dia a dia, dos dilemas, das dificuldades, a gente só continua nessa situação, muitas vezes, porque a gente percebe que a categoria da enfermagem muitas vezes se submete a determinadas situações, né? Porque o que a gente vê é alarmante, é gritante, as condições de trabalho do técnico, do auxiliar de enfermagem, trabalhar num ambiente que é insalubre, né? Que você vê desumano. Teto caindo, sem EPIs, e assim, outras categorias talvez parassem de trabalhar. A enfermagem não pode se dar muitas vezes a esse luxo. Essa coisa do EPI, no próprio Covid, eu trabalhei no Covid na linha de frente, então a gente recebia uma máscara que ela não era trocada, a gente tinha que dar o plantão. Ela tem validade de 7 dias. Gente, a gente está num ambiente extremamente insalubre. Como é que eu posso pegar uma máscara dessa, dobrar e guardar para usar no próximo plantão que eu voltar? Né? Então a população estava batendo palma, mas lá nos bastidores existiam coisas que eram absurdas com a categoria. Né? Infelizmente, a gente ainda vive essa realidade e ela precisa realmente mudar. E ela só vai mudar com pessoas, né, como você aí na sua batalha, né, lutando para que isso possa... Todos nós juntos conseguiremos. É verdade. Com certeza. A gente, falando aqui, né, na questão da atuação sua no Corém, eu queria saber como é que você atuou na realidade da enfermagem nesse período que você passou, né, como conselheira no Corém e atualmente como vice, né, no cargo de presidência, né? Isso.
Nós entramos a nossa gestão em 2021, né? O tempo que nós ficamos na gestão do conselho, na gestão administrativa do Corém, são de 3 anos. Então, a nossa gestão entrou em 2021, ficamos até o final de 2023, passamos por um novo processo, que é um processo eleitoral, e aí a gente foi reeleito. E é interessante que nós não tivemos nenhuma oposição, é um processo democrático realmente, e a gente conseguiu ser reeleito. Então, eu já estou no Corém, em Pernambuco, desde quando eu entrei. Eu fui eleita pelos conselheiros a vice-presidente, assim como o Gilmar é o presidente, e já estou aí há 3 anos e meio, né? Licenciada por um período realmente só de 3 meses, como reza a legislação eleitoral. Mas dentro do conselho, acredita que, assim, a minha experiência do ponto de vista de legislação, do entendimento da questão disciplinar da nossa categoria, ela fez com que eu percebesse a potencialidade da nossa profissão. Eu já enxergava, mas às vezes a gente não estando de dentro de um órgão representativo, a gente não sabe o caminho que a gente pode seguir para poder a gente defender a nossa profissão. Sim. E se a gente não tiver representante que acredite nisso, infelizmente, a gente vai ter, né, a base da categoria realmente desmotivada, infelizmente, com condições precárias de atuação, como foi dito aqui por Jeane, em condições desumanas, se submetendo realmente ao mínimo, porque precisa comer, precisa, na verdade, ter o que vestir, precisa ter onde morar. Então, assim, desde o momento em que a gente entrou no Corém, a gente disse que nós precisamos transformar a realidade da enfermagem pernambucana. Então, a partir de aí, nós começamos a enfrentar pessoas que nós não imaginávamos enfrentar. Porque, às vezes, a gente escuta um discurso da seguinte forma, vejam se não é isso que eu estou dizendo. A enfermagem ela é muito desmobilizada, a enfermagem é mal articulada, a enfermagem é desunida. Já ouvi muito. Sim. Nunca na minha vida mais, desde que eu entrei no Corém, que eu falei essa palavra desunião quando eu me referencio à enfermagem. Sabe por quê? Porque a partir do momento em que a gente aponta que a categoria é desunida, é exatamente isso que as principais pessoas que estão contra a enfermagem, que não reconhecem e não nos valorizam, querem ouvir. Os profissionais políticos que não apoiam as nossas causas. Os empregadores, os sócios proprietários de hospitais de rede privadas, que estão milionários às custas da enfermagem. Porque você vê hospitais privados aqui dentro do Recife, que você vê a fachada de mármores caríssimos. Sim. Pagando salário mínimo a técnico de enfermagem, numa jornada de 44 horas. Então, quando a gente, nós da categoria, eu e vocês, a gente começa com esse discurso de desunião, é exatamente isso que os nossos inimigos querem escutar. E eles são muito fortes, e eles têm muito dinheiro. E tem muita política envolvida. Eles sabem gerenciar esse discurso de desunião, porque eles veem que a gente se enfraquece diante disso. A gente não mobiliza, a gente não cresce em coletividade. Como muitos anos a gente viu isso. Então, a partir do momento em que a gente ingressou no Corém, a gente entendeu que essa percepção de desunião da classe teria que ser exterminada. Porque a partir de agora, você tem um conselho que defende, que representa você. Por muito tempo, o conselho penalizava os profissionais. Você escutar que o Corém está vindo aqui no hospital, era você pensar que vão me cobrar anuidade, que vão estar me fiscalizando, que vão me cobrar multas, que eu vou ser penalizada, e eu não vi um conselho me defender. Eu não vi um conselho ser reativo diante de um desagravo público quando eu era ofendida por um colega do meu plantão, não da minha categoria, por exemplo. Quando eu fazia uma denúncia no conselho de uma sobrelotação, de uma falta de dimensionamento adequado, de uma sobrecarga de trabalho, falta de insumo para trabalhar, condições
inapropriadas que estão implicando em um risco à minha condição de vida laboral aqui exercendo o meu trabalho. O conselho ele não chegava a atuar diante desse ponto. Então, a partir daí, a gente quando mostra que o Corém está transformando a realidade assistencial, que está mostrando a cada profissional que o conselho defende a nossa categoria, que a gente de fato discute com os principais poderes e que através da política a gente está mostrando que a enfermagem está conseguindo cada vez mais alcançar espaço, está galgando o que a gente sonhava lá atrás, que achava que era muito difícil. Quem imaginava que a gente teria instituído uma lei do piso? Apesar de a gente hoje não ver o nosso piso incorporado no vencimento base, mas a lei existe. O piso hoje é um valor complementado do salário, que sai em outro contra-cheque com um desconto abusivo. Mas a lei existe. A gente não tinha esses anos todos de profissão. A luta agora é para que a gente consiga, de fato, deixar essa desconfiguração do STF de lado e passar a ter responsabilidade pela lei vigente que nós temos. O nosso salário que está lá constituído na lei para o enfermeiro, para o técnico e para o auxiliar. Simplesmente tiraram a jornada das 30 horas, mas a gente não vai desistir dela, não. Vamos continuar lutando para as 30 horas da nossa profissão. Basta a gente saber que se nós nos encaminharmos em coletividade, a gente avança. Tem outras profissões que já mostraram isso para a gente. A gente, por um tempo, ficou para trás, mas hoje nós temos lideranças que representam a nossa categoria. Nós temos 189 anos de Assembleia Legislativa. Hoje, pela primeira vez, a gente tem um enfermeiro deputado, que é Gilmar Júnior. Hoje, a gente tem alguém que respeita a nossa profissão e que nos defenda, doa a quem doer. E que aponta os erros de todos os caminhos de onde eles vêm. Que aponta que a governadora, ela falta com a enfermagem. Que muitos deputados não nos representam. Por quê? Porque simplesmente na hora de pautar aquilo que é para valorizar, eles não estão no time, não jogam do nosso lado. Mas para falar da enfermagem hoje, naquela assembleia, pedem licença a Gilmar. Então, a gente hoje tem essa mobilização para que nós tenhamos muitos Gilmars aqui em Pernambuco, para poder a gente, de fato, formar uma bancada da agulha. E essa bancada da agulha, a gente tem que entender que é o fortalecimento da enfermagem. Porque, meninas, eu posso dizer a vocês, por exemplo, quando eu ouço de alguém, porque eu não gosto da política. O que a gente não gosta é da politicagem. Isso. Não é verdade? É. Nós não gostamos da corrupção que envolve a política, da difamação, dessa parte pejorativa da política. Mas tudo. Quando Milka falou comigo, ela fez uma política. Isso. Quando eu saio de Caruaru e venho para cá, eu estou fazendo política. Ou não é? Esse podcast, a gente está fazendo política porque nós estamos dando espaço para poder a gente conversar, orientar, esclarecer, dar visibilidade e notoriedade à nossa profissão. Então não adianta. Quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. E, infelizmente, para poder discutir e pautar o que é da enfermagem, tem que sentir na pele o que é ser da enfermagem. Não é verdade? É verdade, isso é verdade. E a gente caminhou muito, né? A gente avançou muitas casas com essa conquista, de fato, de termos um deputado enfermeiro. Sim. E eu acredito que daí pra frente a gente não volta mais, Não. né? A gente tá observando hoje muitos profissionais representando a enfermagem nas candidaturas. Isso é muito bom. A gente ter uma esperança de, no futuro, termos realmente pessoas da nossa categoria falando de igual para igual com outros, né, representantes políticos. Isso. E, assim, a enfermagem, ela não pode andar longe do social. Até Túlio comentou sobre isso. A gente é uma ciência, é saúde, mas a gente não pode dizer que a gente não tenha o social. A gente vai trabalhar também o social na nossa atuação como enfermeiro. A gente, quando está no posto de saúde, na unidade básica, a gente trabalha.
com o nosso paciente, né? Essa questão social de onde ele mora, do que ele se alimenta, do que ele bebe. Então, querendo ou não, a gente faz política lá na ponta quando a gente está com o nosso paciente, né? Querendo mudar a realidade daquela pessoa para melhorar a qualidade de vida. Então, a enfermagem também está ligada nessa questão, né? De mudança de vida, de realidade. E a gente vai fazer isso, né? Onde a gente tiver a nossa habilidade de atuação, né? Se é como advogada, a gente tem enfermeiros representantes, advogados, né? Túlio, ele realmente está fazendo uma outra formação. Ele até falou que está sendo questionado porque ele está numa faculdade de Direito. Mas eu posso ser enfermeiro e advogado. Eu posso ser enfermeiro e comunicador. O que a gente está fazendo aqui é uma forma de atuar também da enfermagem. Comunicação, é política, enfermagem é tudo isso. O legal, o maravilhoso da enfermagem é que a gente pode atuar em diversas áreas. É uma coisa muito boa que você trouxe e falou agora. A gente tem visto esse crescimento da enfermagem, né? Eu diria até que já deixou de ser passos lentos. Está num passinho mais acelerado, né? Está no trotar ali, né? Já tá caminhando. Porque hoje a gente vê enfermagem, pessoas, enfermeiros, técnicos, empreendendo, buscando melhora, indo ali, questionando seus direitos. Sabe, a gente está vendo essa mudança. Ainda existe realmente um grupo que está ali ainda, a enfermagem do reclamar, né? Até Túlio falou aqui, os outros esses convidados discursos, também, né? Os poliqueixosos. Isso, aí reclama. Mas a gente tem um grupo aí avançando que, gente, é fantástico de ver isso. É realmente a enfermagem se empoderando da enfermagem. Exatamente. Isso é maravilhoso. Então, eu tenho certeza que daqui a algum tempo nós teremos, e que não é um tempo longe, tá? É um tempo próximo, a gente vai ter uma enfermagem completamente política. Sim. Né? E é política exatamente nesse sentido que você está trazendo, entendendo os seus direitos, os seus deveres e fazendo valer onde quer que ela se encontre. Exatamente. Isso é perfeito. E mudança de paradigmas não é fácil. É uma realidade, né, que a gente tinha enraizada, que para a gente mudar discurso é realmente fazendo o que ela citou, né? É deixando de usar esses argumentos que a gente vai ter, né? Nós vamos ter os nossos opositores, então a gente não vai fortalecer ainda mais o nosso ponto fraco, né? A gente tem que fortalecer os nossos pontos positivos. Focar Somos uma categoria grande que juntos podemos fazer coisas grandes. Imagina o poder, quando a enfermagem inteira, assim, ou pelo menos 95% dela entender o seu poder. Gente, bom. Ninguém segura mais. Ninguém segura mais a gente. Ninguém segura mais. A coisa vai longe. Isso é bom e demais. aí a gente já chega na questão, né, do que a gente vai dizer que o que lhe motivou, na verdade, a ser candidata, né? Eu não vou dizer que você se tornou candidata, você sempre fez política, você, querendo ou não, já tem o seu papel aí há anos, né? Então, o que lhe levou a entrar na candidatura, né, como vereadora, né, de Caruaru? A minha principal motivação foi eu perceber que é dentro desses espaços legislativos que a gente constrói uma nova realidade para a nossa categoria. A gente, quando observa os assentos das câmaras municipais, a gente sempre vê que nós temos advogados, nós temos médicos, nós temos as pessoas, por exemplo, que são empresárias, o pessoal do agronegócios, policiais, religiosos, né? E lá em Caruaru, especialmente, a gente tem um governo municipal que não dialoga com a enfermagem. A gente tem um governo estadual que não dialoga com a enfermagem, tanto que eu, Thaís, estou vindo na oposição ao governo municipal e estadual, porque eu estou vindo na situação da enfermagem. Esse é meu principal motivo, é uma bandeira apartidária. A minha bandeira é sempre defender os profissionais de enfermagem, porque eu estou me defendendo também. O que foi coerente, né? Exatamente. Tenho que ser coerente para poder eu ter o acompanhamento das pessoas que também da enfermagem enxergam assim como eu enxergo. Então, a coerência é o ponto de partida para eu saber onde politicamente eu me posiciono.
Estar com os meus, de fato, é estar hoje na situação da enfermagem e na oposição de um município que não avança para com a enfermagem, que não dialoga com a enfermagem. Nós temos em Caruaru hoje há 12 anos de ausência de um concurso público municipal. Infelizmente, em Caruaru hoje, nós temos mais de 80% da enfermagem com vínculos precarizados. Menos de 20% são pessoas efetivas no município, que acabam ficando, essas pessoas prestadoras de serviço, sendo coagidas pelo município, escravizadas, tendo que aceitar as condições que lhes são impostas para pelo menos estar empregado. A gente hoje não consegue avançar no nosso município, a gente hoje não consegue ter o nosso piso implementado como salário base, como vencimento profissional que nós temos dentro da categoria. A gente hoje tem uma complementação de salário, com descontos que são aquém do que deveriam ser do ponto de vista trabalhista. A gente hoje não consegue ver, por exemplo, as entidades representativas. O nosso conselho, e eu tenho um lugar de fala para isso. Os sindicatos dos enfermeiros, de auxiliares e técnicos avançando com as propostas que pautam a nossa categoria. A gente não tem hoje no município as 30 horas, por exemplo, para a nossa enfermagem. A gente, infelizmente, hoje tem um desconto muito grande, inclusive no que deveria ser atribuído à nossa categoria que atua na atenção primária em saúde. Todos os incentivos do governo federal, eles não estão sendo repassados a contento, como deveriam, para os técnicos e para os auxiliares. Então, a gente, por exemplo, quando discute enfermagem em Caruaru, a gente não vê um interesse em qualificar os profissionais que lá estão. A gente hoje percebe, por exemplo, que não tem nenhum tipo de visibilidade, reconhecimento ou notoriedade à nossa categoria. A gente vê, por exemplo, hoje também, na atenção primária em saúde, nos vínculos hospitalares, 3, 4 tipos de salários pagos à enfermagem. 2, 3 tipos de carga horária que diferencia. É uma coisa que, infelizmente, não caminha de maneira igualitária, de maneira justa. A gente não tem hoje a implementação de um plano de carreiras e vencimentos que valorize o tempo de serviço, o trabalho prestado da enfermagem. Infelizmente, tudo isso, né? Eu digo que é, infelizmente, a realidade que a enfermagem de Caruaru se encontra hoje, mas eu fico feliz por eu ter sido o nome que foi mencionado pela enfermagem de Caruaru a ser a pessoa que vai representar cada um de nós. Então, a partir do momento em que eu me decidi, porque hoje eu me encontro pronta, preparada e querendo esse assento na Câmara Municipal em Caruaru, não é por projeção política de Thaís. Thaís está bem estabilizada profissionalmente, mas Thaís não pode pensar somente nela. Thaís tem que pensar na categoria de enfermagem em Caruaru. Nós temos hoje, na 4ª GERES, por exemplo, em Caruaru, mais de 9.000 profissionais de enfermagem domiciliados lá no município. É muita gente. Eu preciso construir políticas públicas que valorizem o profissional de enfermagem. Eu preciso fazer valer os nossos vencimentos, o nosso piso, sem nenhuma perda real salarial. Eu não posso ter uma pessoa que se encontra com um atestado médico, com a licença maternidade, com a licença, por exemplo, para cuidar da sua saúde, uma licença prêmio, ter desconto em seu salário. Ou, de repente, só receber o mínimo e ter desconfigurado em seu contra-cheque todos os seus proventos e não estar recebendo o que deveria receber com dignidade por um direito trabalhista de afastamento. A gente não pode hoje aceitar, por exemplo, os vínculos, né? O vínculo não, o tipo de vínculo que Caruaru está tentando empregar a enfermagem, que é quando eu falo sobre o prestador de serviço. Aquele recebimento autônomo, onde você não tem sequer um 13º salário. Você não tem direito às férias. Se afastar, ganha por produção. Você ganha por plantão que você produz, por horas trabalhadas. Então, se isso não for motivação,
eu não sei mais o que seja. Então, a minha motivação principal é exatamente construir um novo futuro para a categoria de enfermagem em Caruaru. A gente mostrar que é possível, através do aparelhamento político, da discussão, das legislações, a gente apresentar uma força que mostre que a enfermagem hoje tem seus direitos garantidos, que a enfermagem de Caruaru hoje não vai ser mais escravizada, que não vai ser mais dependente de prefeito A, B ou C. É uma categoria independente, autônoma e liberal em sua atuação. E aí a gente vê tudo isso em Caruaru e se torna referência para o país. Exatamente. Né? Porque, assim como Caruaru, a gente tem muitas outras cidades, muitos outros locais em que, nossa, as pessoas estão se submetendo a um salário menos que o mínimo. Aqui na capital a gente tem também. Então, Sim. Isso é importante porque ocorrendo a mudança em determinado local, isso é um ponto de exemplo de partida para outros também fazerem suas mudanças. Gente, Exatamente. E assim, como sempre, a nossa conversa é tão maravilhosa. Esse podcast tem que durar 5 horas. Eu vou fazer uma revolução aqui e a gente vai aumentar esse podcast, porque o tempo tá passando, que a gente não tá percebendo. A gente tá aqui Já ouvindo. Estamos em quanto tempo? A gente já passou um pouco mais da metade, né? E, inclusive, né? A gente queria saber até essa parte de obstetrícia, que, né? Enfim, ela é tão reconhecida, a gente não citou profundamente com relação a isso. Não sei se você atualmente está como docente na área de obstetrícia, como é que está a situação com relação ao seu tempo, que está muito corrido, imagino. Mas também queria falar um pouquinho sobre saúde pública e enfermagem, mas resumidamente, a área de saúde pública para você. Eu queria que você resumisse de uma forma que falasse sobre as necessidades, né, de promover saúde para a população e de uma maneira integrada, né? O que é que você poderia, como enfermeira também que atua nessa área, falar, né? Como a gente pode mudar essa realidade? O que é que você acredita que seja necessário para promover saúde? Pronto, promover saúde é a gente entender que não é somente a ausência de doença, isso, né? Importante. Porque se claro, a gente for deixar né? muito claro isso, porque as pessoas às vezes entendem que eu estou com saúde porque eu não estou doente. Isso. Não é somente isso, é muito pouco, né? Promover saúde é a gente dar condições de a pessoa estar bem para poder ela viver. Ela ter condições de trabalhar, ter condições de cuidar da sua família, de cuidar de si. Então, quando eu penso sobre as políticas de saúde, aí eu vou precisar puxar para a minha saúde da mulher. Porque desde que eu me formei, desde a graduação, eu não faço outra coisa a não ser saúde da mulher. Costumo dizer que se você me colocar num plantão dentro de uma UTI, eu não vou conseguir dar conta. Eu posso dar conta aprendendo paulatinamente. Mas saber fazer e ter segurança realmente, a gente tem que se especializar muito dentro de uma área. E eu sempre me dediquei à saúde da mulher, à obstetrícia. Então, eu penso que hoje a gente dá dignidade, por exemplo, às mulheres quanto à garantia dos seus direitos sexuais e reprodutivos é promover saúde. Sim. Quando eu falo, por exemplo, que a mulher ela pode ter o direito na vida reprodutiva, escolher se quer ou não engravidar, é promover saúde. Oferecer a ela acesso a métodos contraceptivos é promover saúde. A gente dá acesso a essa mulher, por exemplo, ao preservativo, às pílulas orais combinadas ou minipílulas, os injetáveis, mensais, trimestrais. A gente da enfermagem agora, a legislação nos respalda como consultores de enfermagem ginecológica, com ênfase inclusive na inserção do dispositivo intrauterino. O DIU, o Implanon. Então, isso é fazer saúde pública. Eu cuidar do planejamento sexual e reprodutivo é um ponto. Eu assistir a essas mulheres grávidas no pré-natal, garantindo a elas uma gestação saudável, porque é importante a gente saber que ela está grávida também. Mas olhar a mulher em sua integralidade, no seu contexto de realidade psicossocial,
afetiva, condições financeiras, quem é a rede dessa mulher nessa gestação, quem é o suporte que ela vai ter na fase quando ela mais se sentir abandonada, quando ela só perceber que aquela criança é o grande centro de atenções, quem é a rede de apoio por trás que sustenta essa mulher. Isso é saúde pública. A gente dá condições de pensar na integralidade, principalmente no mal do século, que é a instabilidade da saúde mental. Infelizmente, a gente hoje paga uma conta muito grande, né? Por muito tempo que a gente desapropriou, a gente se afastou, a gente não validou. Marginalizou. Exatamente, Né? marginalizou a saúde mental das pessoas. Então, outro ponto muito forte que eu preciso, assim, que as pessoas enxerguem, respeitem, que cuidar da saúde mental também tem que ser uma grande prioridade. Não posso deixar, por exemplo, de lado esse ponto tão importante que vai refletir na minha saúde física. É cuidar dessa mulher para que ela tenha uma senilidade, uma fase idosa saudável, onde essa mulher não esteja sob cuidado somente para poder aliviar desconforto, dor ou problema de saúde, mas uma velhice saudável também. O resultado dessa fase mais avançada está no cuidado que eu tive com essa mulher na adolescência, na vida reprodutiva, na fase do climatério. É o cuidar dela no momento do parto. Porque aí, como você pontuou no começo, sou militante do parto normal. Lá em Caruaru, eu fiz parte da equipe que implementou o primeiro centro de parto normal do interior do estado, onde a gente enfrentou a realidade do sistema e passou a botar as mulheres como protagonistas do seu parto, a respeitar o processo fisiológico, a permitir a presença de um acompanhante, a alimentar essas mulheres, a não violar esses corpos, a não violentá-las verbalmente. Então, isso também faz parte da proposta de fazer saúde pública humanizada. A gente não pode pensar como muitos políticos pensam, que é somente reestruturar equipamentos de saúde. Porque esse equipamento de saúde ele foi recentemente inaugurado, veja a estrutura dele, veja como é bem iluminado, como é climatizado, equipamentos aí todos novos e funcionando. Isso, infelizmente, não é um processo de humanização e de acolhimento que a gente fala da ponta. É sobre a gente ressignificar a nossa atuação, fazer saúde pública, cuidar das pessoas como gostaríamos. Eu falo muito isso com os meus alunos e te respondendo, eu continuo sim professora de saúde da mulher de obstetrícia na faculdade DE. A gente tem tanto a faculdade DE em Recife como em Caruaru. Então, há mais de 12 anos que eu estou contribuindo com a formação desses profissionais. Nas faculdades onde ensinei, sempre eu ensinei saúde da mulher. Onde eu atuo na assistência até hoje, como vocês mencionaram, eu tenho 2 vínculos efetivos. Um é no centro de parto normal, na assistência, porque eu prezo muito em estar na assistência. Para eu ser uma boa docente, vocês que são sabem da importância e a bagagem que a prática traz para a sala de aula, para o campo prático. Eu não posso ser reprodutor literário. Então, eu trabalho no Centro de Parto Normal da Maternidade Barros de Lima, aqui em Recife, e na emergência obstétrica, lá em Caruaru, na FUSAM, que é o Hospital do Estado, Jesus Nazareno. Eu me encontro licenciada das 2 maternidades, porque eu estou como diretora do conselho. Por esse motivo, eu estou com a licença para mandato classista. Mas são vínculos que eu tenho e da assistência que eu nunca abandonei. Então, falar em saúde pública é isso, é falar em pessoas que merecem, sim, cuidados respeitosos, sem nenhum tipo de discriminação, quanto à sua etnia, sua cor, sua religião, seu estado civil, sua escolaridade, sua orientação sexual, sua identidade de gênero. Então, é a gente, de fato, garantir essa equidade, de fato, garantir essa justiça no atendimento, conforme a necessidade de cada pessoa, de a gente conseguir, de fato, né, trabalhar a integralidade desse cuidado e a multidisciplinariedade com outras profissões. E estamos
encaminhando para as considerações Ah. finais. Por mim, eu falava mais e mais e mais. E a gente Mas- até A gente ia ficar aqui viria, ouvindo, com certeza sem absoluta. sombra de dúvida. Mas antes das considerações finais, a gente queria trazer um mimo, um presente que a gente sempre dá para os nossos convidados. Meu Eu Deus! espero que você goste. A produção tá passando aqui. Espero que você goste para lembrar da gente. Muito obrigada, de verdade. E assim, mais uma caneca. Falar uma coisa pra vocês. Eu tenho uma coleção de caneca. De Olha verdade. aí. Se existe uma coisa que eu gosto de receber como uma forma de a gente não esquecer aquele momento, não esquecer aquela contribuição que a gente fez na vida, é exatamente colecionando minhas canequinhas. Então fica a minha gratidão, viu? Jeane, Milka. obrigada também. Aqui, A ó, gente pode que falar em agradece. enfermagem. Muito linda. E assim, café, enfermeiro, a gente sabe que Andam juntos, andam né? juntos. Então, Inseparáveis. É um casamento que não tem fim. Muito obrigada. a gente queria ouvir de você uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, Isso. né? Sobre quais são as suas aspirações futuras, né? Para a enfermagem, né? No caso, do futuro da enfermagem. Pode falar com quem estiver nos ouvindo lá. Vou aproveitar e me virar porque é sobre vocês que estão nos ouvindo aqui, que chegaram até o final da edição desse Pode Falar Enfermeiro. Gente, muito obrigada por estarem acompanhando. Mais uma vez, eu ratifico a minha gratidão a Jeane e a Milka por esse espaço. Contem sempre comigo. E a minha mensagem final é uma mensagem de esperança. É uma mensagem que vocês nunca ouvirão de mim, em nenhum momento, algo que venha a trazer um lado de desmotivação da nossa profissão. Pelo contrário, sempre, gente, pensem que vale a pena a gente se qualificar, a gente fazer melhor, a gente doar-se para a nossa profissão, a gente adquirir capacidade intelectual, a gente investir o nosso tempo para ser enfermeiro cada vez melhor. Então, tenho certeza que tudo hoje, que de fato traz para a gente um movimento de tristeza, muitas vezes, de a gente achar que não vamos conseguir, que não vai dar certo, isso tudo é passageiro. Dorme, acorda melhor no outro dia e se injeta muita energia positiva. Caminha ao lado de quem potencializa você, quem valoriza a nossa profissão e jamais desista assim sem ter certeza de que o seu melhor foi feito. Dê o seu melhor. Faça mais uma vez, corrija os seus erros, mas não abandone aquilo que você escolheu, aquele tempo que você investiu para você. Então é importante que, enquanto profissionais de enfermagem, a gente sempre pense na coletividade, que a gente avance em bando e Thaís e Torres está caminhando ao lado de vocês. Então a minha gratidão nesse momento a todos que estão aqui e é que a gente tenha o tempo todo esse pensamento de crescer enquanto profissionais de enfermagem e sermos reconhecidos e adotar uma postura própria para poder a gente, com nossa postura, a gente conseguir entender e fazer as pessoas reconhecerem o nosso valor. Que Deus abençoe a cada um de vocês e vamos prosperar. Prosperidade é o que eu desejo, muito amor é o que eu desejo e muito reconhecimento nos espaços que vocês ocupam. Fiquem com Deus. Maravilha isso. Muito obrigada, pessoal, vocês que ficaram até o final. Muito obrigada por sua audiência. Ficamos aqui com esse episódio maravilhoso. Isso. Curtam, comentem, compartilhem. Deixem seus comentários, sigam a gente nas redes sociais. Fala a tua rede social pro pessoal. Maravilha. Minha rede social é @thaise.torres. @thaise, THAISE.torres. Segue lá também, tá bom? Porque dessa forma a gente troca figurinhas e a gente avança aí potencializando a nossa enfermagem. Isso, super importante. Então, gente, é isso. Mais uma vez, obrigada, Thaís, você por estar aqui conosco, né, nesse encontro. E vocês, muito obrigada por mais uma vez estarem participando desse papo maravilhoso com a gente. Então, beijo. Beijo, até a próxima. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.